Galera, estamos iniciando então mais uma aula, semana 1, aula 2, estamos na cinemática e você acabou de assistir então a aula de movimento uniforme, cara. Então agora a gente começa com o movimento uniformemente variado. Saca só, como é que você identifica movimento uniforme ou uniformemente variado nos exercícios em vestibulares? M1, você vai sempre se deparar com carrinhos andando com velocidade constante. MUV, você vai se deparar com carrinhos sempre acelerando ou freando. É muito simples. E podem ter exercícios com os dois movimentos juntos. Então já vai uma dica. Anota essa dica, anota num post-it aí que essa dica é muito importante. Problemas de vestibular. Com mais de um movimento, o carrinho acelerou e ficou constante. O carrinho acelerou, ficou constante e freou. Sempre que isso acontecer, faça o gráfico VT do movimento. Monte a solução do teu problema baseado no gráfico. Você não vai se arrepender disso daí. 95% das vezes a solução fica muito mais simples. Então lembra, problemas que envolvem mais de um movimento, ou seja, não é só MU, não é só MUV. Gráfico VT. Quais são as características do movimento uniformemente variado? Ele possui aceleração escalar, constante e diferente de zero. Um bom exemplo de movimento uniformemente variado é a queda livre. Quando eu solto essa caneta aqui, essa caneta tem uma aceleração média valendo 9,8 metros por segundo ao quadrado e a aceleração instantânea em qualquer ponto vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, porque ela cai num MUV. Quem estudou o MUV foi exatamente o Galileu, interessado na queda dos corpos, porque ele não concordava com a ideia de queda dos corpos vinda lá de Aristóteles, quase 2000 anos antes dele, que falava que corpos mais pesados tendiam a chegar primeiro ao chão. E o Galileu então monta experimentos num plano inclinado, descobre as funções do movimento e com isso ele resolve o problema da queda dos corpos, da queda livre. Conta até uma lenda, uma história, que ele subiu na Torre de Pisa e soltou objetos de massas diferentes. Normalmente essas histórias são mais para engrandecer o cientista, é bem improvável que ele tenha feito essa experiência, não tem nenhum relato que ele tenha feito realmente essa experiência. Mas enfim, a aceleração ela mede a rapidez com que a velocidade varia, aceleração escalar, tá? Mede a rapidez com que a velocidade varia, variação da velocidade pela variação do tempo. Com isso ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Porque aqui vai ser uma variação da velocidade em metros por segundo, sempre metros por segundo. Entrou MUV, é muito raro problemas em quilômetro por hora, tá? Então já se liga, entrou MUV, vamos colocar aí metro por segundo para não ter problema. E aqui o intervalo de tempo dado em segundos. Aí com isso você tem uma aceleração em metros por segundo ao quadrado. Para você ter uma ideia, a aceleração da gravidade é 1G. 1G, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Um carro 1.6, um carro normal, um HB20, por exemplo, ele acelera a 2 metros por segundo ao quadrado, na média, indo de 0 a 100. Ou seja, ele acelera em 0,2 G. Um carro de corrida, um Fórmula 1, ele chega a ter acelerações em freadas de 3 Gs e de arrancadas 1 G e meio, coisas desse tipo. Então são acelerações bem elevadas. Quanto mais aceleração, mais sensações estranhas você tem de ser comprimido contra o banco, de ser jogado para frente, de ser jogado de lado. Essas sensações são sempre da aceleração. Então 1G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Temos duas classificações aqui. Uma classificação de movimento acelerado. Movimento acelerado, módulo da velocidade aumenta. Tá aí, ó. Módulo da velocidade aumenta. E movimento retardado, módulo da velocidade diminui. Não ligue isso com sinal. Tem gente que coloca um sinalzinho errado aqui. Tem aluno que pensa assim, acelerado é aceleração positiva, retardado é aceleração negativa. Isso está errado. Você não pode pensar dessa maneira. Acelerado, módulo da velocidade aumenta. Sabe o que significa isso? Um carrinho tem uma velocidade para cá. Ele só vai ser acelerado se a aceleração estiver para o mesmo lado. Então, acelerado, V e A, aceleração, sentidos iguais, né? Apontando para o mesmo sentido. Retardado, V e A, sentidos contrários, sempre sentidos contrários.
Então, quando a aceleração está jogando contra a velocidade, jogando contra, o movimento é retardado. Quando a aceleração está jogando a favor, o movimento é acelerado. Não ligue com o sinal da aceleração. Se você fizer isso, você erra a questão. Primeira técnica de solução de problemas de movimento uniformemente variado é a aplicação das equações. Então, ao ler o problema, você vai tirar os dados, você vai fazer uma coluninha com dados. Os dados são esses daqui, ó. Tá? Eu vou resolver um problema de MUV. Começo assim, ó, dados. V, V0, A, T e delta S. São as grandezas que você tem num problema de MUV. Se você tirar 3 dados, você consegue resolver o problema. Então, problemas clássicos, essa é a técnica. Tire dados, se forem 3 dados, você resolve o problema. Lógico, você vai precisar da tua caixinha de ferramentas. Vamos ver a nossa caixinha de ferramentas? A gente tem a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Como é um curso de revisão, né, cara? Um curso intensivo, então eu não vou ficar deduzindo as expressões. Se você fez um cursinho legal, se você estudou legal, você acaba lembrando dessas equações naturalmente. Se você não lembra, você tem que treinar mais exercícios. É importante porque essas equações, volta e meia, elas aparecem em primeiras fases. Volta e meia não, elas aparecem sempre em primeiras fases e normalmente não é dado formulário. Então, função da velocidade, para você lembrar dela, a gente chama de vovô ateu, né? Vovô ateu. Ela indica para você a velocidade do móvel no tempo que você quiser. A gente tem a função horária do espaço. Tá aqui. Funçãozinha horária do espaço te indica o local do móvel no tempo que você quiser. É uma função de segundo grau. Aquela da aula anterior era o sorvete. Por esse motivo chamamos essa de sorvetão. Sorvetão. É tosco. Mas essas coisas ajudam, cara, você a lembrar da expressão. Vovô ateu, sorvetão, ou seja, função da velocidade, função do espaço. Nós temos uma equação que foi feita por um discípulo de Galileu, um cara chamado Torricelli, também na mesma época do Galileu, aprendeu com os ensinamentos do Galileu. Torricelli foi bem famoso por experimentos com pressão atmosférica e acabou que ele mostrou a relação entre velocidade e distância. Então ele chega ali na relação entre velocidade e distância. Em homenagem a ele, a equação que relaciona velocidade e distância recebe seu nome, equação de Torricelli. Engraçado que a maioria desse trabalho foi feito por Galileu e ele não é citado nenhuma lei, nem nada, né? Mas enfim. V quadrado, V0 quadrado, mais 2A delta S. Tá aqui, ó. Equação de Torricelli. Macetinho para ela é muito tosco, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Eu nunca vi um aluno lembrar dela por macetinho. E tem mais uma que ela é bem esquecida dos alunos, mas ela resolve problemas bem complexos, cara. Velocidade média é V mais V0 sobre 2. Velocidade média, V mais V0 sobre 2. A velocidade média é a média aritmética entre a inicial e a final. Essa é a tua caixa de ferramenta, cara. São as 4 equações do MUV. Pô, professor, lembrava só dessas 3. Tá, você resolve só com essas 3. Só que tem problemas encardidinhos, volta e meia, que você tem que usar 2 delas. Agora, se você usar a velocidade média, a média aritmética, funciona e funciona legal, cara. Então aqui, ó, esse é o primeiro resumão. Lembrando, movimento acelerado, o módulo da velocidade aumenta, retardado, o módulo da velocidade diminui. Caixa de ferramentas, tire os dados da questão, você precisa de 3 dados. Com 3 dados você resolve a questão. Agora, boa parte das questões trabalha com uma análise de gráficos. Então, antes da gente ir para o exercício, eu vou apagar o quadro e vou fazer uma análise completa de gráficos, que é muito importante, gráfico de MUV. Então, vamos lá. Retornamos agora, galera, com gráficos do MUV. 6 gráficos ao total. 2 análises para o gráfico S, 2 para o gráfico V, 2 para o gráfico A. A função do espaço é o sorvetão, é a função do segundo grau. Né? S igual a S0, V0t, mais AT quadrado sobre 2. Então, esse gráfico ST, ele vai ser uma parábola, um arco de parábola. Ele pode ser um arco de parábola dessas duas maneiras aqui, ó. Com a concavidade para cima e com a concavidade para baixo.
Bateu o arco de parábola com a concavidade para cima, indica aceleração positiva em todo o gráfico. Ó, quando as coisas estão positivas na sua vida, você fica feliz. Olha aí que tosco. Tosco, mas vai te ajudar a lembrar, então tá valendo. Quando as coisas estão positivas na sua vida, a parábola fica feliz. Quando as coisas estão negativas na sua vida, a parábola fica tristinha. Tá aí, ó. Aceleração positiva, aceleração negativa. No gráfico todo, hein, José? No gráfico todo. Pontos especiais nesse gráfico. Nós temos aqui a inversão de sentido, onde a velocidade vale zero. Isso é muito importante. Velocidade vale zero. Nós temos o espaço inicial. O espaço inicial, que é o ponto de partida. Antes da velocidade zero, nesse trecho verde aqui, ó, ele sempre vai ser um movimento retardado. Antes do vértice da parábola, sempre é retardado, e após o vértice é sempre acelerado. Então, um verdinho aqui, ó, retarde. Esse verdinho aqui, retarde. E após o vértice da parábola, acelerado, acel. Além dessas duas classificações, progressivo e retrógrado. Aí é fácil. É um gráfico do espaço, aqui ele está indo para trás e agora ele começa a ir para frente. Então aqui é retrógrado, ó, abreviadinho também, e aqui progressivo, prog. Verdinho, está indo para frente, progressivo, prog. Azulzinho, está indo para trás, retrógrado. Tá aí. Legal. Não calcule a área de gráfico ST, já falei isso na aula anterior. A área só de gráfico VT ou AT, que a gente vai calcular também. Parte básica do movimento do gráfico ST está dado. Gráfico VT pode ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Vamos pegá-la aqui atravessando o eixo do tempo. Joga o eixo do tempo mais para cima. Então pode ser um gráfico assim, ó. Aqui ou aqui. O primeiro gráfico, quando a reta é sempre crescente, significa que a aceleração é maior que zero. E aqui a aceleração é menor que zero. Aqui não vai dar carinha, né? Aqui não tem a carinha. Durante todo o gráfico, a aceleração não muda de sentido, viu? A aceleração não muda de sentido, não muda de sinal. Porque no MUV a aceleração é constante. Dados importantes desse gráfico. Nesse ponto a velocidade é zero. Então ele inverte o sentido do movimento. Velocidade inicial, velocidade inicial. Tá aqui. E a classificação. Trecho verde. Antes dele parar, tem que ser retardado. Então aqui é retarde. Antes dele parar, tem que ser retardado. Então aqui é retarde. Após a parada, inversão de sentido, aí ele acelera. Acelerado. Acelerado. Progressivo e retrógrado, é só ver o sinal da velocidade. A velocidade é negativa, então ele é retrógrado. E aqui ela é positiva, então ele é progressivo. Sinal da velocidade, hein, Zé? Aqui é prog. Aqui o verdinho é retrógrado. O verdinho é progressivo. E o azulzinho é retrógrado. Tá aí, classificação. E tem mais um detalhe especial. Se você calcular a área do gráfico VT, você tem o ΔS. Ó, a área é essa daqui, tá? Essa daqui e essa daqui, ó. A área é essa daqui e essa daqui. Só toma um cuidado, tá? Distância percorrida. O teste perguntou qual é a distância percorrida. Você vai calcular essa área aqui. Você vai calcular essa área aqui e você vai somar as duas. Soma as duas. Porque distância percorrida não tem negativo. Distância percorrida você sempre vai somando. Se o cara te perguntar a variação do espaço, que é o ΔS, essa área de cima é positiva e essa área é negativa. Aí você tem que subtrair uma da outra. Né? Você vai pegar a área de cima menos essa daqui. Porque o cara foi para frente e o cara foi para trás.
Sacou? Então, quando é caminho percorrido ou distância percorrida, soma tudo. Soma em módulo, soma tudo. Se é ΔS, vamos supor que aqui essa área deu 20 e essa deu 30. Então eu devo fazer 30, essa é negativa, menos 20. 30 menos 20. Essa daqui vale 40, essa vale 50. Então eu tenho que fazer 40 menos 50. Vai dar menos 10. Para ΔS. Isso só quando ele atravessa, né, a linha. Tem vários gráficos que são só daqui para cima, tá bom? No gráfico da aceleração, ou ele é para cima ou ele é para baixo. Constante. Lembrando, constante. Aqui não tem classificação, tá? Porque para classificar eu preciso saber o sinal da velocidade. Aqui eu não tenho sinal nenhum. Eu só tenho o valor da aceleração. Ó, aceleração média, só isso. E a área desse gráfico e a área desse gráfico. A área vai te dar o ΔV, tá? Então essa área aqui vai te dar o ΔV. Uma vai ser positiva e outra vai ser negativa, variação da velocidade. Tá aí, ó, a análise bem resumida dos gráficos do M+V. Então, somando a análise de gráficos e somando as equações, você tem ferramentas boas, cara, para trabalhar bastante com questões da UEL, da UEM, da Federal, da UEPG. Lembrando que essa matéria também, o EPG e o UEM adoram função horária. Adoram, gostam, colocam questões inteiras, só trabalhando com funções horárias. Agora, nós vamos fazer uma questãozinha, um exercício. Vou fazer com vocês a questão 8 do nosso materialzinho. Já vou compartilhar ela na tela e vamos começar. Tá aí, questãozinha 8. Os dados coletados na observação do movimento de um corpo permite a construção do gráfico abaixo. Com base no gráfico, assinale o que for correto. Tá, vamos ver aqui. Esse é o gráfico. No instante... Tá, vamos desenhar esse gráfico no quadro e aí eu consigo analisar com vocês, é melhor. Então vamos desenhar ele no quadro aqui, ó. É um gráfico ST. Esse é o exercício 8. E faz isso daqui. Vamos tirar alguns dados. Eu vou dar um zoomzinho aqui para mim, para eu enxergar legal. Aí. O espaço inicial dele é 1,2. 1,2. Ou é 12? Não, é 12, desculpa. Tá muito pequenininho o gráfico. O espaço inicial dele é 12. A inversão de sentido acontece em 2 segundos. A inversão de sentido, 2 segundos. A inversão de sentido acontece ali na altura do 16. E ele chega lá embaixo no segundo 6. Então vamos lá, trecho azul. Trecho azul. Ele é progressivo e retardado. No momento 2 segundos, velocidade igual a 0, inversão de sentido. E no trecho verde, ele é retrógrado e acelerado. Retrógrado acelerado, tá aí. Aqui ele passa pela origem da reta. Então era um carrinho que saiu da posição 12, assim, ó. Aqui é a origem. Ele saiu do 12, foi até o 16 e voltou para a origem. O carrinho fez isso, ó. Esse é o movimento do carrinho. Legal. Fizemos uma analisinha prévia aí e agora as afirmativas. No tempo maior que 2 segundos, o movimento muda de sentido, tornando-se um movimento progressivo e retardado. Tornando-se um movimento progressivo e retardado? Não. Ele torna-se retrógrado e acelerado.
Então, a afirmativa 01 é falsa. Afirmativa 02 agora. Eu não estou mostrando as afirmativas para vocês, porque vocês já têm o material aí com vocês, né? Eu mostrei o gráfico, analisei o gráfico, aí é só acompanhar pelo material de vocês. Do instante inicial até 2 segundos, o espaço percorrido vai aumentando. Sim. Sendo que nesse instante a velocidade se anula. Sim. Desse modo, o movimento nesse intervalo é considerado progressivo e retardado. Perfeito, perfeito. A análise que a gente já havia feito, tá? Então essas análises, cara, elas são muito importantes, elas aparecem em vestibulares mesmo, cara. Analisando o gráfico, chega-se à conclusão de que a equação horária do movimento é, vamos ver, a equação horária do movimento é S igual 12 mais 4t menos t quadrado. Ó, 12 bate, que é o espaço inicial, ficou pequenininho aqui, né? 12 mais 4t menos t quadrado. Bate o 12, que é o espaço inicial, legal. A aceleração realmente é negativa, a velocidade inicial é positiva. Tá batendo com o esboço do gráfico. Vamos fazer o seguinte, testa ela em 2 pontos. É mais fácil do que deduzir a equação. Testa ela aqui no 2 segundos e no 6 segundos. É mais simples, mais rápido. S2, ó, S de 2 vai ser 12, mais 4 vezes 2, menos 2 ao quadrado. 12 mais 8 menos 4. 12 mais 4, 16. Bateu, converte-se. E mais um para garantir. S6. 12 mais 4 vezes 6, menos 6 ao quadrado, que dá 36. 4 vezes 6 dá 24, 36 vai dar 0. S de 6 é 0. Aí. É mais rápido do que você deduzir a equação. E num vestibular você tem que ganhar tempo, então você testou. Na verdade é assim, bateu 2 pontos, bateu o vértice e bateu aqui, não tem outra parábola que faça isso. Então se você já batesse esse ponto, já está pronto, já não tem nem que testar o outro. Mas a gente testou para não ter nenhum problema. Verdadeiro. Essa é a função. 8. Pelas informações dadas no gráfico, pode-se afirmar que se trata de uma composição de movimentos. Portanto, a trajetória é de um projétil lançado a 12 metros de altura. Nossa! Tudo errado. Primeiro que não é uma composição de movimentos. É um movimento só, é um MUV. É um MUV com aceleração negativa. Ponto. A trajetória de um projétil. Gráfico nunca representa trajetória. O fato do gráfico estar com esse formato não representa que alguém jogando um objeto e vai cair. Gráfico não mostra a trajetória. Então a 8 está totalmente falsa. 16. Como a concavidade do gráfico é voltada para baixo, pode-se dizer que a aceleração é menor que 0. A parábola está triste, José, então a aceleração é negativa. Verdadeiro. 16, 20, 22 deu a somatória. Você viu, cara? Você faz um resumo de conteúdo só com os tópicos principais, você resolve questões, cara. As questões de MUV são as questões 5, 6, 7 e 8. Questões de MUV. São 4 de cada tópico, né? 4 de MU, 4 de MUV e agora eu vou fazer os próximos vídeos. Valeu? Então, continue estudando, daqui a pouco eu lanço o próximo vídeo. Um abração, até mais!